hoje. A gente vai falar mais do Furacão, que vai jogar no Mineirão hoje, e o gramado não tá legal, né, Alexandre Senechal? O gramado tá bem ruim, viu, Janá? Teve um show, Bloco do Silva, no domingo no Mineirão, uma banda de pagode, e eles montam toda aquela estrutura no gramado para poder ter, né, o pessoal no campo, enfim, onde fica o campo, o gramado, ter uma estrutura de madeira para as pessoas poderem ficar em cima e tudo mais, e em tese não prejudicar tanto o gramado. Só que quando essa estrutura foi retirada na segunda-feira de manhã, viram que tem bastante falha no gramado, a grama do Mineirão ficou muito comprometida. E é com essa grama que o Atlético vai enfrentar o Atlético Mineiro hoje pela Libertadores, porque não há tempo hábil, né, para fazer os reparos, e o Galo marcou, mesmo tendo a agenda de jogos de shows do Mineirão, que a agenda já é divulgada no começo do ano, né, que tem uma agenda, se você pesquisar na internet, enfim, você acha a agenda de shows completa do estádio do Mineirão para o ano de 2023. Mesmo assim, o Galo marcou o jogo sabendo que teria esse risco por conta do tamanho do estádio, por conta da situação na Libertadores e para ter toda a torcida empurrando o time aqui de Minas nesta partida de hoje. Então, os dois times vão enfrentar esse grande problema no gramado do Mineirão, não vai ser fácil ali para a bola rolar. Até fizeram alguns reparos, o gramado tem tido alguns cuidados nos últimos 2 dias, né, entre ontem e hoje, só que a situação de fato não é boa, não dá tempo de deixar o gramado nas condições ideais, né, 100% para a partida de hoje. Então esse é um problema que Atlético Mineiro e Atlético Paranaense vão enfrentar. Quem fala sobre isso é o lateral direito Madison, que conversou ali com o pessoal da comunicação do Atlético, e a gente traz, é claro, aqui no microfone da Jovem Pan News Curitiba. Mas eu acho que independente do gramado, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Se vai estar ruim para o Atlético, vai estar para o Atlético Paranaense, vai estar para o Atlético Mineiro, né? Não é o ideal. O ideal é pela importância do jogo, pela competição da Libertadores, é você ter um gramado padrão, um gramado em excelentes condições, né, para a gente poder executar o nosso melhor futebol. Mas infelizmente tá essas condições, a gente tem que focar. Acho que o jogo muda um pouco de característica, né? Acho que em alguns momentos vai ser um jogo mais brigado, que a bola vai vir um pouco mais viva, mas independente, a gente tem que passar por toda a dificuldade, porque nosso intuito é de vir aqui e vencer a partida. O Madison também disse que para o Furacão este é o jogo mais importante do ano. O Atlético que teve, né, um calendário bem complicado no início do Brasileiro, o Felipão até reclamou pela continuidade de jogos contra adversários que foram muito bem no ano passado. A gente viu, né, a imagem ali do gramado agora há pouco, né? Piscou ali. Isso. Como é que tá aí a situação? Você vê, né? Várias faixas de grama que foram recolocadas que tinham sido arrancadas, né? Que aqui era, acho que o palco, né? Ó, tem a grade ali, ó, que é a grande área. Ó, isso. Né? A gente tá vendo ali e tudo remendado, né? Dizem que a profissão de goleiro é uma profissão maldita, que onde ele joga não nasce grama, né? Isso era antigamente, né? Mas aí já é um exagero, né? E assim, o problema é esse, né? Os estádios agora são chamados de arenas e são multiuso, e aí o futebol, que é quem dá muito dinheiro para essas arenas, acaba não tendo o tratamento adequado, né? Então, hoje, não sei como a Conmebol aprovou o estádio para a realização do jogo, né? Que ali já não há mais tempo hábil, né, Linha? Quando viram ontem, eles não podem mais mudar, né? Mas enfim. Mas tem que aplicar uma multa aí no Atlético Mineiro. Alguma coisa deveria ser feita. Não pode ficar barato aí, né? Pelo amor de Deus. Concordo contigo. O Atlético Mineiro não pode oferecer um gramado desse para partida de Libertadores, né? É verdade. Porque o Atlético Mineiro, o mandante, é o responsável pelo estádio, né? Concordo contigo. E logo num jogo tão grande e tão importante, né? O lateral direito... Oi, desculpa, pode falar, não. Infelizmente, né, Ale, Linhares, a gente convive com isso em vários campos do futebol brasileiro, né? É por isso que muita gente está optando aí por colocar esse gramado sintético, porque em estádios assim, como são os estádios de Copa do Mundo, essas arenas, como você falou, né, Linhares, multiuso, acaba se tornando um pouquinho complicado, né? Eles vão vender os shows, só que muitas vezes eles não vão se importar com o que mais importa de fato, que é o futebol, né? Da Rádio Itatiaia. Peraí, agora sim, o áudio estava fechado aqui, pode falar. Essas imagens são da Rádio Itatiaia, que está muito preocupada. Eu até conversei com os companheiros da Rádio Itatiaia que estavam em Curitiba, transmitindo o jogo de sábado, Curitiba e Atlético Mineiro, e eles falaram exatamente que esse seria um grande problema para essa partida. Eles estavam muito preocupados já
em Curitiba no sábado, como estaria o gramado do Mineirão para o jogo de hoje entre os dois Atléticos pela Libertadores, né? É lamentável, o Atlético Mineiro eu acredito até que seja uma vítima aí desse problema, né? Eu estou dizendo, ele tem que ser responsabilizado porque ele é o mandante do jogo, ele tem que oferecer as condições para a realização da partida, né? Mas o Atlético Mineiro acho que tem que cobrar da gestão do Mineirão esse tipo de coisa. Não pode se, no calendário, né? Você tem que ter uma programação. Ó. Se o gramado vai ficar danificado, então vamos mudar o local da partida. Leva lá para o Estádio Independência, que tem um gramado excelente lá, né? Os dois times se enfrentaram recentemente. Eu até acho que como o estádio, assim, o Mineirão possa até favorecer um pouco mais o Atlético Paranaense, né? Porque o Independência, a torcida fica muito em cima, é um caldeirãozão, né? E no Mineirão, o Atlético Mineiro, às vezes, não consegue vencer os seus jogos. Foi assim contra o Libertad, por exemplo, perdeu no Mineirão, né? Então, mas esse gramado aí certamente vai ser muito prejudicial, porque são dois times com jogadores muito técnicos, né? Jogadores de qualidade, de futebol refinado, e jogar num negócio desse aí complica. É verdade. E logo num jogo que é tão importante pro Atlético, né? Segundo o lateral direito Madison, o jogo mais importante do Furacão do ano, lembrando, né? Eu estava falando sobre isso. O Atlético teve uma sequência no início do Brasileiro muito pesada, com jogos contra adversários que foram muito bem no ano passado. Pegou o próprio Galo, pegou o Fluminense, pegou o Flamengo, Internacional, clássico contra o Coritiba, né? E nessa primeira sequência dos primeiros 7 jogos da temporada 2023 pelo Brasileirão, fora confrontos da Copa do Brasil, e também chegou a decisão do Campeonato Paranaense. Mas para o Madison, esse confronto de hoje, 7 horas da noite no Mineirão, é o jogo mais importante do Furacão no ano de 2023. Da primeira fase, né, desse primeiro momento, vai ser o jogo mais importante. Como você comentou, é um jogo que pode dar a classificação ou deixar a gente bem encaminhado. Sabemos da dificuldade que vai ser a partida, mas eu acho que a gente está bem preparado para chegar amanhã, fazer um bom jogo e sair com os 3 pontos. Aí então o lateral direito Madison falando sobre esse jogo, né? Tem que estar bem preparado, e é um jogo importante muito pelo que o Atlético pode fazer, pensando no primeiro lugar do grupo e também pensando em conseguir eliminar, né, ou ajudar a eliminar o Galo já na primeira fase da Libertadores da América 2023. O Madison tem sido um reserva importante aí, né, nos últimos jogos. Ele tem entrado constantemente aí no intervalo, no lugar do Kelvin. Tem produzido às vezes até mais do que o Kelvin, né, notadamente nessas viradas que o Atlético conquistou aí nos últimos jogos, né. O Madison tem sido um cara importante aí nesse esquema do Paulo Turra de mudar o panorama das partidas, e ele está buscando espaço. Ele daqui a pouquinho vai querer, na verdade, não ficar entrando no intervalo, vai querer subir, né, cantar o hino nacional e começar o jogo desde o início. É um cara que tem qualidades, ele pode ser uma opção também, que a gente discute muito, o Pablo e Vitor Roque e tal. O Pablo tem sido muito escalado por conta da jogada de marcação, do escanteio na primeira trave e tal, e o Rômulo também, quando está apto, ele tem sido uma peça importante nesse quesito, e o Madison pode ser esse jogador, né, para dar uma alternativa ao Paulo Turra de abrir mão de Pablo e Vitor Roque, por exemplo, para ter uma outra situação de jogo nas partidas do Atlético Paranaense. Só encerrando a questão do gramado, o André Ramiro falou aqui no nosso chat: em 2 anos teremos gramados sintéticos em todos os estádios, não tem como fugir disso, caso queiram ter shows e tudo mais. Dependendo da frequência, realmente é necessário, né? Eu acho que daí você agride menos ali a grama natural. Aconteceu no Couto Pereira também, que demorou um tempo para ficar 100% de novo. No Atlético, né, na Arena da Baixada, vai ter show também esse ano, em novembro, e eu acredito que quando o Atlético faz grandes eventos lá, como já teve até o UFC, existe uma proteção que é colocada em cima do gramado artificial, e a gente não vê esse impacto depois, né? Nessa reta final de ano terá 2 shows bem grandes no Couto Pereira, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters. Serão shows grandes que podem danificar muito, como aconteceu com o Coldplay, né, que ficou uma área danificada, e foi bem claro, apesar de que falaram que não, que estava tudo certo, não sei o quê, mas estava ruim. Naquela partida contra o Sport, né, que foi a primeira pós-show contra o Coldplay, dava pra ver que estava bem complicado. Era nítido, então, até ali em alguns setores ali próximo a onde foi o palco, né, no gol ali da torcida adversária, para o torcedor se localizar.
tinham pedaços ali de grama descolando do gramado, porque foram plantadas poucos dias antes da partida. Então eu acho que é o caminho mesmo, ter o gramado sintético. O Atlético tem uma facilidade gigantesca nisso, né? Quer fazer, vai lá, tira a grama, faz toda a estrutura do palco, né, Ale? É muito fácil pro Atlético. Tem uma ironia que estão... tem uma ironia que estão comentando aqui, Dal, que é que os 2 próximos jogos do Atlético Mineiro são contra o Atlético Paranaense hoje e contra o Palmeiras no final de semana, né? Que são os 2 times que têm, e além do Botafogo, o gramado sintético né, para oferecer para os adversários de grande qualidade, né? E o Atlético vai oferecer esse tipo de gramado aí no Mineirão para esses adversários, né? E prejudica o espetáculo e jogadores mais técnicos certeza. também, né? E dos 2 lados, eu falo, não só do Atlético, mas risco também de lesão, do próprio né, Galo, que Janaína? vai jogar com frequência nesse E estádio. até perigoso. Pode um jogador virar o pé ali com tranquilidade numa faixa de gramado que tá faltando grama daquela maneira ali, né? Porque é complicado, não tem como... Veja, jogando... Oi? E veja, assim, o Atlético Mineiro precisa muito da vitória hoje, né? E o gramado pode ser um adversário para ele próprio essa noite, né? Porque verdade. você construir jogada, você fazer os gols, né? Esse gramado facilita um pouco mais para quem de repente está defendendo, está dando chutão ali dentro da área, né? Você quer entrar tabelando por baixo para furar um bloqueio defensivo ali, vai ser muito difícil. Então, é um gramado que vai oferecer condições dramáticas aí para a partida de hoje e para o Atlético que precisa da vitória, né? O Atlético sem o H, né? O Atlético Mineiro aqui de Belo Horizonte, né? Então, pode ser um tiro no pé isso aí, né? Esse tipo de gramado para esse jogo decisivo hoje, porque para o Atlético Paranaense ganhar, perder ou empatar não vai mudar muita coisa em termos de projeção de classificação, né? Claro que a vitória classifica o Atlético antecipadamente, na minha opinião. O empate deixa a situação muito boa, mas uma derrota não é um desastre que tira do Atlético do páreo. Pelo contrário, a derrota vai deixar o Atlético ainda numa situação de líder no grupo, né? Ele pode ser ultrapassado pelo Alianza Lima, mas no saldo de gols e tal, né? Mas evidentemente que a derrota não deixa o Atlético em situação delicada, como deixará o Atlético Mineiro se ele perder o jogo em casa hoje aqui. Nessa situação de ter dificuldade de construir jogadas, às vezes a bola aérea pode ser uma arma. E aí vocês falaram do Madison, né? Ele tem essa qualidade, talvez, de ajudar a conter essa bola aérea, como o Rômulo fez, né? Ele tá fora agora. Bola aérea ofensiva também, né? O Rômulo foi super importante no primeiro jogo contra o Galo. Ele conteve ali pela esquerda o Pedrinho e o Mariano, fazendo boas intercepções, e foi o grande nome do primeiro tempo. Então, jogadores como a qualidade do Madison, por exemplo, podem ser utilizados, né? Quem sabe ele entra aí na partida, não sei se como titular, mas no decorrer, para tentar justamente ajudar o Atlético a não tomar gol aí nesse jogo super importante pro rival. Com o Atlético nunca dá para saber, né? Porque colocam jogadores reservas para dar entrevista, né? Até a gente discutiu esses dias, eu e o Alexandre, ele falou, o William deu entrevista, acho que vai ser titular. Eu falei, não vai não. E acabou não sendo titular mesmo naquele momento, né? Porque o Atlético gosta de treinado, viu, Dalton? Pra confundir a cabeça. Ele tinha treinado, poderia ser, né? E acabou não entrando. Claro, né? Hoje com o Madison, não tem. Vou falar sobre isso no próximo bloco, mas não tem informação do Madison começar jogando, tá? Então a alteração deve ser só no Fernandinho mesmo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no Bate-Pronto. E um outro problema que o Atlético Mineiro tinha também, Dalk e Janaína, é a questão dos salários, né? Que estavam atrasados lá desde o mês de abril. O pagamento tinha que ter sido feito no início do mês de maio. E a notícia é que o Atlético Mineiro quitou ontem todos esses atrasos com os seus jogadores, né? Que é uma notícia aí boa para os jogadores que estavam já... se bem que assim, eles ganham bem, né? Ninguém estava passando nenhum perrengue aí, né? Se a gente fica com salário atrasado já é outra história, mas os caras aí estavam já... Não sei qual que é o custo de vida deles, viu, Linhares? Pô, exatamente. Não sei qual que é o custo também, de né? vida desses salários maiores. Ganha bem, gasta bem. Né? Então. Pois é. E assim, o Atlético Mineiro está pronto aí para esse jogo de hoje. O Cudê vai ter a volta do Paulinho, né? Que é o
principal atacante ali junto com o Hulk, artilheiro do time na Libertadores. O Mariano, que não jogou em Curitiba, também é outra possibilidade aí de retornar à equipe. O Mariano acho que não estava nem no banco de reservas, né, no jogo de sábado lá no Couto Pereira. Enfim, o Eduardo Cudê também me parece assim, ele joga um pouco do ano do Atlético Mineiro nessa Libertadores e nesse jogo de hoje especificamente, né? Ele já foi muito cobrado aí recentemente, chegaram a cogitar a saída dele do comando do Galo, e claro que uma derrota hoje deixa a situação do treinador um pouquinho mais complicada aí, em termos de pressão da torcida, né? Enfim, mas a gente espera que tenhamos hoje aí um grande jogo aí, o Turrismo, né? Até brinquei com o Senechal aqui, né? Tem o Turrismo e aqui em Minas tem o Torresmo, né? Então vai ser o duelo do Turrismo contra o Torresmo aqui, Felipe Dalk. Que saudade de comer torresmo aí em Minas. Oh, meu Deus, sei lá, comida é boa demais, né? Vamos falar do